Olá a todos que nos acompanham aqui pela TV Câmara Jacareí. Durante a nossa programação, nós vamos atualizar vocês com todas as informações que nós temos sobre a Covid-19 aqui no nosso município. E agora eu converso com o prefeito Isaías Santana, que vai nos atualizar sobre o último decreto que foi estabelecido no dia de hoje, que fica estabelecido no dia de hoje. Prefeito, muito obrigada por conversar com a gente. Eu queria então que você explicasse para a gente quais são as informações, o que fica decretado com então o novo decreto que você estabelece a partir de hoje. Obrigado, Tamires. Funciona assim. O governo federal define o que são serviços essenciais, serviços e atividades essenciais. O governo do estado determina se haverá quarentena ou não. E a partir do momento que o governo do estado define a quarentena no território do estado, a gente aplica os dois decretos. O federal, que disciplina o que é essencial e não pode parar, e o estadual, que determina a quarentena. Se há alguma particularidade no município, o município pode avançar. Nós tínhamos decidido que, além daquelas atividades que estão no decreto do governo estadual, nós tínhamos que ter um maior rigor para evitar a aglomeração. E tínhamos incluído bancos, vedando o atendimento presencial, lotéricas, vedando o atendimento presencial e templos, recomendando que não houvesse atendimento à aglomeração de pessoas. Porque esses três segmentos são os segmentos de maior procura dos idosos. Os idosos, mais de 60 anos, são trabalhadores informais, são office boys de fato. E banco e lotérica é um atrativo para eles procurarem as ruas. Então nós tínhamos essa dificuldade imensa, discutimos com os prefeitos do Vale inteiro e todos nós, à exceção de São José dos Campos, que já tinha decidido antes, entendemos que devíamos também proibir o atendimento presencial em banco, lotérica e recomendar que não houvesse aglomeração nos templos religiosos. Com a definição do presidente da República de que essas atividades são essenciais e não estando incluídos no decreto do Estado, não nos restou outra alternativa, senão também retirar a nossa vedação para que bancos assumam a responsabilidade de atender, lotéricas assumam a responsabilidade de atender e as entidades religiosas nós esperamos que tenham responsabilidade e só abram para receber os seus fiéis se tiver garantia de segurança de não contaminação. Sim, existem umas restrições, então, né? Por exemplo, as distâncias, todas as medidas de limpeza que esses lugares precisam tomar, né? São condições protetivas. Se vai receber gente para trabalhar, tem que ter equipamento de segurança para essa pessoa. Se vai receber visitantes, tem que ter 2 metros de distância, evitar o contato pessoal. Se a entidade religiosa tiver convicção de que dá para implementar essas medidas de proteção, elas estão autorizadas a funcionarem. Se não tem condições de garantir essas medidas de segurança, a nossa recomendação é que não façam atividades com a presença de pessoas, porque estão expondo as pessoas a risco de contaminação. Certo. E prefeito, ontem então nós tivemos o primeiro caso confirmado de coronavírus na cidade. Eu gostaria de saber então quais são as medidas que vão ser tomadas a partir de agora, já que a gente já tem um primeiro caso confirmado. Desde o momento desta crise, nós acompanhamos as medidas tomadas em São José e Taubaté, porque sabemos que há uma continuidade, né, de ocupação, é uma só realidade geográfica, de movimentação de pessoas. Então, o primeiro caso em São José, Jacareí já deveria entrar também no mesmo esquema de proteção. Então, 16 de março, tomamos todas aquelas medidas e depois de 23 de março, as medidas mais restritivas, pensando já que se há contaminados em São José, pode ser que tenha em Jacareí, independentemente da confirmação. Porque a confirmação é um processo demorado em razão de só termos um laboratório no estado e esse laboratório tem uma capacidade limitada e também porque São Paulo e a Grande São Paulo é o centro do processo de contaminação e é natural que eles recebam no primeiro momento a atenção desse laboratório. Mas preventivamente nós tomamos as mesmas medidas como se Jacareí já tivesse contaminado. O processo demora mais de 20 dias para retornar à confirmação e a gente tem que avisar a população das suspeitas, dos casos encaminhados e quando retorna positivo, imediatamente a gente comunica. Mas desde o primeiro momento, 17 de março,
todas as providências foram tomadas como se já tivéssemos o vírus circulando na nossa cidade. Ok. E, prefeito, também já existem informações sobre quais vão ser as medidas tomadas aqui na cidade em relação à Secretaria de Saúde, caso os casos aumentem. Explica mais para a gente como vai ficar essa situação. Nesse momento, nós temos que nos preparar para o atendimento médico hospitalar e separar o atendimento médico hospitalar da rede das pessoas que não estão sob suspeita e isolar o atendimento médico hospitalar das pessoas que estão suspeitas. Para isso, nós vamos destinar o único equipamento público que possuímos em condições de um atendimento emergencial com semi-UTI e com UTI, que vai ser a UPA Telmo Cruz. Ela, a partir da primeira semana de abril, nós estamos fazendo as readequações necessárias, mas vai funcionar como porta de entrada de todos os casos com sintomas mais graves, com sintomas perda de capacidade respiratória, com sintomas de febre, ou aqueles pacientes que já têm um histórico de doenças crônicas. Então a porta de entrada vai ser ali. E ali vai ser o primeiro atendimento. Nós temos equipamento, vamos reforçar os equipamentos. E depois nós vamos, já decidimos, já escolhemos um prédio lá no Flórida para ser um hospital de campanha com a capacidade de 60 leitos e possibilidade de aumentar mais esses leitos ofertados, para que a gente tenha 2 equipamentos atendendo com exclusividade os casos de Covid. E os demais serviços serão reorganizados na rede existente. Certo. E também existem informações sobre como vai ser também na Secretaria de Assistência Social. Também existem medidas sendo tomadas para a população de rua, certo? Sim, além da gente se preocupar com a assistência médica hospitalar, a gente tem que se preocupar com aquela população dependente. Nesse momento, a assistência alimentar é fundamental. Nós temos o cadastro único, que cadastra todas as famílias de vulnerabilidade econômica da cidade e todo o serviço de assistência social para garantir a alimentação. Nós temos também aquelas atividades econômicas, como, por exemplo, feirantes ou até ambulantes, que dependem do ganho do dia a dia, diário mesmo, para garantir a sua alimentação. Nós temos que dar um apoio nesse momento. E nós temos a população de alta vulnerabilidade, que clinicamente é inevitável o contágio. Clinicamente, por decisões dos médicos, essas pessoas não poderão ser isoladas em suas residências. Algumas porque não tem mesmo e outras porque a família não tem condições de isolar. Então nós temos que oferecer uma alternativa do isolamento social. Para isso nós estamos pegando um hotel, requisitamos esse hotel ficará exclusivamente para este isolamento de pessoas que pelo seu estágio, pelo seu quadro clínico, são potenciais vítimas e depois vão expandir se não houver esse cuidado. Mas esse serviço só começa quando nós tivermos o teste rápido. Vamos aplicar o teste rápido, que chega em Jacareí na primeira semana de abril, e as pessoas que tiverem sintomas do Covid, nós aplicaremos esse tratamento clínico radical, mas necessário, porque essas pessoas, pelas patologias que elas possuem, pelo ambiente familiar que elas possuem, ou são pessoas em situação de rua, ou são pessoas de famílias extremamente vulneráveis, não é possível fazer o isolamento em suas residências. Certo, e prefeito, para a gente finalizar a nossa entrevista, então, gostaria de te perguntar também sobre a questão econômica da cidade. Várias lojas, o comércio está fechado, como fica a economia aqui da nossa cidade com todas essas medidas que precisam ser tomadas preventivamente? Em razão da capacidade financeira e do sistema de tributação nacional, nós precisamos esperar o governo federal definir o pacote de ajudas, e já estão sendo tomadas diversas medidas importantes discutidas entre o presidente e o Congresso Nacional. Depois o governo do estado, que suplementa isso, e o governo do estado já tomou uma medida importante para o pequeno e micro empresário via Banco do Povo. Na sequência nós vamos ver o que faltou. O que ficou de fora? O que a gente tem de importante que foi esquecido? Então o município tem que entrar suplementando essas medidas, porque a grande tarefa do município é convencer a população de que o isolamento social é indispensável, e por isso nós pedimos a colaboração das lideranças da cidade nesse sentido. A grande tarefa do município é garantir o atendimento médico com todas as dificuldades e garantir a assistência alimentar. Na sequência a gente vê quem ficou de fora da proteção oferecida pelo governo federal, pelo governo estadual, para então a gente analisar o que o município pode fazer.
Certo, perfeito. Muito obrigada pelas informações. Então, a todos que acompanham nossa programação, esses são os esclarecimentos que nós temos até agora e continue acompanhando no 39.2 TV aberta e também no 12 da NET, que nós vamos mandando para vocês todas as informações que nós temos diariamente, também pelas nossas redes sociais e o site da Câmara. Até agora são essas as informações que nós temos sobre a Covid-19 aqui no nosso município. Tamires Vick para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.